Fala pessoal, para você que não me conhece, eu sou Ian Santos, advogado com uma década de atuação, faço várias coisas, dentre elas conteúdo aqui na internet, e você está no quadro Artigo Vivo, um quadro para você que ama o conhecimento, para você que gosta de entender os pormenores daquilo que nem sempre é tratado do modo mais adequado, seja pela mídia, seja pelo público em geral. E hoje eu vou falar a respeito do Daniel Alves, jogador de futebol, ex-jogador da seleção brasileira e que foi indiciado, denunciado, sentenciado pela prática do crime de violação sexual na Espanha. E o Código Penal espanhol, ele é regido pela Lei Orgânica número 10 de 1995, que tipifica esse crime pelo qual Daniel Alves foi condenado no artigo 179. E para poder fazer esse vídeo, eu adianto a você que eu estudei a Lei Orgânica número 10 de 1995 para poder trazer conteúdo de qualidade para vocês, sendo essa uma das minhas premissas enquanto advogado que cria conteúdo também já há muitos anos, e você que me segue aqui no Instagram, no YouTube, Dr. Ian Santos, sabe disso. O artigo 179 do Código Penal espanhol prevê uma pena de 4 a 12 anos. O Daniel Alves foi condenado a uma pena de 4 anos e 6 meses de prisão. E a primeira pergunta que se faz é: cabe recurso? A resposta: cabe. O princípio do duplo grau de jurisdição é um princípio norteador do direito, não apenas aqui no Brasil, mas em praticamente todas as legislações do mundo ocidental. Então, cabe sim recurso, tanto por parte do Daniel Alves, quanto também por parte da acusação, que no caso é representada pelo Ministério Público. Para onde irá esse eventual recurso? Então nós temos, em um primeiro momento, a segunda instância, que seria na Sala de Apelações de Barcelona ou no Tribunal Superior de Justiça da Catalunha, que aqui no Brasil, trazendo para a nossa realidade, seria uma espécie de Tribunal de Justiça, e após a segunda instância, talvez ir ao Tribunal Supremo da Espanha, que é o STF deles. Logicamente, tal como acontece na nossa legislação, você não vai recorrendo infinitamente, e os requisitos para que um determinado recurso possa ser conhecido, eles vão também sendo reduzidos. Uma outra pergunta que surge é: o Daniel Alves, ele vai recorrer em liberdade? Ele pode aguardar pelo resultado desses recursos em liberdade? E a resposta não poderia ser outra: não. Porque seria uma antinomia jurídica. Seria ir na contramão de tudo o que aconteceu até agora. Porque o Daniel Alves só está preso há mais de um ano, enquanto aguardava o julgamento que aconteceu nessa semana, porque havia o temor de que ele saísse da Espanha e viesse para o Brasil, tal como aconteceu com o Robinho, que ainda negocia uma maneira de tentar cumprir a pena do Brasil. Uma vez que o Brasil, como você já deve conhecer, porque essa afirmação é feita em todos os lugares, não extradita brasileiros por requisição de Estado estrangeiro. Isso está previsto no artigo 1º de um decreto, que é o decreto número 394 de 1938, e na própria Constituição Federal. Mas essa regra, e aqui eu faço esse parênteses, não é uma regra absoluta, porque há uma exceção relacionada a brasileiros naturalizados. O brasileiro naturalizado que antes da naturalização tenha cometido um crime comum, ou se comprovadamente estiver envolvido em tráfico ilícito de entorpecentes, de drogas, esse sim pode ser extraditado. Ou seja, há uma exceção. Mas o brasileiro nato, não. Quanto ao brasileiro nato, não há exceção. Daniel Alves é um brasileiro nato que foi à Espanha de modo despreparado e por lá ficou até hoje, aguardando julgamento. Foi um equívoco
da parte dele, da parte da defesa, de quem o representava, permitir que ele fosse até a Espanha. Na altura ele jogava no México, no Pumas, e ele poderia ter requerido o direito de depor, naquele momento ainda na fase administrativa, à distância. E sentindo eventual possibilidade de prisão, jamais ter pisado na Espanha. Não tomou esse cuidado, foi até lá, e a justiça espanhola teme que o mesmo possa acontecer em relação, aqui fazendo um parêntese, tal como aconteceu com o Robinho, caso agora, na fase em que ainda cabe recurso, o Daniel Alves venha por algum motivo ser liberto, ser libertado da prisão, porque ele poderia eventualmente viajar e aí haveria uma dificuldade maior em fazer com que eventual penalidade mantida venha a ser efetivamente cumprida. A defesa do Daniel Alves, inclusive, fez requerimento para a soltura dele mediante a apreensão do passaporte, o que também não foi aceito pela justiça espanhola. Como eu venho falando até aqui, você já sabe, ele está preso há mais de um ano. E aí surge outra dúvida. O tempo que ele passou na prisão vai ser contabilizado? No Brasil, há algo que se chama de detração da pena, que na Espanha é abono de prisión, que está previsto no artigo 58 do Código Penal espanhol. E sim, o tempo que ele passou preso já vai ser abonado no cumprimento dessa pena de 4 anos e 6 meses, ao qual ele foi condenado, se mantida. O artigo 58 determina que o tempo de privação sofrida provisoriamente, ela tem que ser abonada na totalidade pelo juiz ou pelo tribunal sentenciador para o cumprimento da sentença imposta na causa que motivou aquela privação. Isso é importante, porque o artigo apresenta uma ressalva. Se porventura aquela pessoa privada da liberdade tiver outra determinação de prisão provisória em razão de outra causa, outro crime, então não poderá haver o acúmulo desse pagamento de tempo já preso. O tempo em que o Daniel Alves ficou preso deve ser abonado no mesmo caso pelo qual ele foi condenado. Se o pagamento da prisão provisória tiver de ocorrer em caso diverso do decretado, isso deve ser acordado de ofício ou a requerimento da pessoa que é condenada. Aí, o juiz de vigilância penitenciária, que aqui no Brasil seria uma espécie de juiz da execução penal, tem que se certificar se aquele tempo de prisão provisória já foi pago em outro caso. E tem que ouvir também o Ministério Público. Considerando que ele já vai ter o abono ou a detração da pena, considerando o tempo que ele tem de condenação, surge o questionamento. Ele vai passar o restante da pena preso? E essa explicação, ela gera vários sentimentos. Se você observar pelo lado da defesa, o sentimento é satisfatório. Por quê? Porque o Daniel Alves ele já cumpriu quase 1/4 da pena. Ele já está há mais de um ano preso. Então é difícil pensar que ele vai passar todo o restante da pena na prisão. E eu explico por quê. Existe a possibilidade na Espanha de liberdade condicional a partir do momento em que você atinge 3 requisitos que estão previstos no artigo 90 do Código Penal espanhol. O primeiro deles é estar apto àquilo que se chama de terceiro grau, que é uma espécie de regime semiaberto. Ele sai da prisão durante o dia para trabalhar e volta à noite. Isso pode acontecer depois de ele cumprir metade da pena, ou seja, daqui a mais ou menos 1 ano e meio. Outro requisito é ter cumprido 3/4 da pena, que equivalem a cerca de 75% do tempo de condenação. E o último requisito, que provavelmente ele cumprirá, pelo perfil que tem, pela maneira como que se portou até aqui, é a observância da boa conduta durante o cumprimento da pena. Ou seja, para a defesa, que tinha de um lado a possibilidade de ver a condenação do cliente em 12 anos, se atendido o pedido do Ministério Público,
muito boa a sentença. Até porque penas com menos de 5 anos na Espanha tem uma certa flexibilidade. Mas essa pena, ela pode aumentar, doutor Ian? Pode. E aqui você tem que observar o contexto do país em que tramita essa ação. Porque na mesma Espanha, houve um caso emblemático denominado de La Manada, em que, em primeiro grau, os acusados que participaram de um ato coletivo em relação a uma vítima foram condenados pelo abuso sexual. O ato que eles praticaram foi considerado, tipificado em primeiro grau como abuso sexual. Já em fase recursal, na Corte Suprema, que equivaleria ao nosso STF, houve uma alteração do tipo penal aplicado ao caso. Então passou-se a considerar de abuso sexual para estupro e, por consequência, a pena foi aumentada. Então, sim, existe a possibilidade de aumento da pena para aqueles que assim gostariam de ver o Daniel Alves. E eu me refiro a essas pessoas porque muita gente acaba achando que a penalidade foi baixa. Mas a grande responsável por essa sensação que emana das pessoas é a mediatização do caso. A mídia é a grande responsável por criar nas pessoas uma expectativa. E quando você trata de processo, você pode ter a sua expectativa frustrada ou não. E o que faz com que essa expectativa aumente é uma ideia irreal sobre os fatos que compõem o caso. A mídia vive de manchetes. Quanto mais manchetes, mais cliques. Quanto mais manchetes, mais leitores. Enquanto quem atua dentro de um processo judicial se apega a fatos que, aliados a normas técnicas, deverão ter uma aplicação cabível, plausível, até que se chegue a um determinado resultado, que é a sentença, que é um acórdão. E as pessoas que não compreendem o funcionamento de um processo criam expectativas que ao final podem se ver frustradas. Aliás, agora, já com a sentença, as manchetes que já não podem mais criar expectativas diante de uma condenação que já existe, voltam-se a quem ajudou a reduzir a pena do Daniel Alves. Porque sim, houve a reparação do dano. O Daniel Alves pagou, com a ajuda da família do Neymar, o valor de R$150 mil para ingressar na possibilidade de redução da responsabilidade penal. E agora as pessoas começam a criticar, motivadas pelas manchetes, e são inúmeras, aqueles que doaram o dinheiro. O pai do Neymar, inclusive, fez essa doação ainda no ano passado. E eu digo o seguinte, ora, se o Daniel Alves ele tem condições, por qualquer circunstância da vida, de ter amigos que tenham essa quantia de R$150 mil ou 150 mil euros, o que é ainda maior, que culpa tem ele? O Daniel Alves não tem culpa de ter amigos ricos. E o Neymar e companhia também não atuaram em nenhum momento como legisladores da lei espanhola. Porque vejam, quem considera a reparação do dano ocasionado à vítima como uma forma de atenuante da responsabilidade criminal é o artigo 21 da lei penal espanhola, no caso. Não é a família do Neymar, tampouco o Daniel Alves, que segundo ele já está na ruína financeira. O artigo 21 da lei espanhola, que eu tive o cuidado de ler, ela traz essa atenuante. Eu leio para vocês. Artículo 21, quinta. La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima o disminuir sus efectos
en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral. Significa dizer, diminui a pena ter o réu reparado o dano ocasionado à vítima ou diminuído seus efeitos em qualquer momento do procedimento antes da celebração do ato do juízo oral. Que aconteceu agora, há 2 semanas atrás, quando ele teve que sentar diante do juiz, depor, chorar, no momento em que foi ouvida a vítima e etc. É a lei penal espanhola que traz essa possibilidade. Isso não é um privilégio da Espanha. Isso não é um privilégio do Daniel Alves. Aqui no Brasil, o artigo 65, inciso 3, a linha B da Lei 2848 também traz algo semelhante. Algo que atenua uma eventual penalidade a ser sofrida pelo acusado. É só você ler artigo 65, inciso 3, a linha B do Código Penal Brasileiro. Então dizer que por influência, por poder econômico, condições de reparar o dano, o Daniel Alves recebeu uma pena menor, não é mentira. Mas também não se pode falar sobre a ausência de amparo legal. E mais, em que lugar desse mundo, seja na era que for, no tempo histórico que você queira considerar, influência e poder econômico não foram determinantes? Eu quero que você pense, eu quero que você me diga, em qual sociedade, seja hoje, seja na pré-história, seja na época de Cristo, qual sociedade viveu em plena harmonia e não sofreu interferências do poder, seja ele qual for? Nenhuma. E por isso eu digo, aqui embaixo, no campo terreno em que vivemos, nós tentamos chegar o mais próximo dela, mais justiça de verdade. Você que me assiste de qualquer lugar desse mundo e que entenda o que eu estou dizendo, justiça de verdade só no reino de Deus.